Vamos corrigir a nossa última atividade de matemática, que foram as atividades sobre o contorno das formas geométricas. Está aí no livro de vocês, na página 50. Na questão número 1, nós temos o seguinte comando: veja as principais regiões planas, o contorno, o nome e os elementos de cada uma delas e responda. Então, aí nós aprendemos as partes dessas regiões planas, né? Nessa tabela, nós temos aí no primeiro quadro a região plana. A primeira região aí, a primeira forma geométrica, né, que nós vamos estudar aí, é a região plana da figura quadrada, né, de uma figura quadrada. E nós temos, neste primeiro pontinho, o vértice, que nós aprendemos que são todas as pontinhas, né, dessa forma geométrica, todos os cantinhos, e o lado, que também pode ser chamado de aresta, né? Algumas vezes ele aparece como aresta. E o lado ou a aresta é exatamente essa linha que vai de um vértice ao outro. Isso daí nós aprendemos, não é? E aí ele pergunta, né? Quantos lados tem essa figura quadrada? 4 lados. Só a gente contar para descobrir quantos lados, né? 1, 2, 3, 4. Então, aí o primeiro espaço é 4 lados. E quantos vértices? Ou seja, quantos cantinhos essa figura tem? Também 4, né? Olha aí. 1, 2, 3, 4. 4 cantinhos também. Então, 4 lados e 4 vértices. E na frente, nós temos o contorno desta mesma figura. Ou seja, somente ao redor, né? A linha ao redor. Perceba que dentro aí do quadrado não está preenchido. Então, indica que é somente o contorno da região quadrada. E aí pergunta quantos lados e também quantos vértices. Se é só o contorno, nada muda. Continuam 4 lados e 4 vértices também nessa figura. Agora vamos para a próxima região, que é a retangular, né? Aí nós temos uma região plana de uma figura retangular. E aí ele pergunta quantos lados? Nós aprendemos que o lado, né, vai de um vértice ao outro. Então, aí é só a gente contar as linhas. 1, 2, 3, 4. Olha aí, esta região retangular possui 4 lados e também 4 vértices, né? Se eu disse que ela tem 4 lados, ela também possui 4 vértices, ou seja, 4 cantinhos. 1, 2, 3, 4. Então, aí já respondemos a região plana dessa forma retangular. E na frente, nós temos o contorno deste retângulo. Também possui 4 lados e 4 vértices. A próxima região é a região de uma figura triangular. E aí nós temos que contar os lados. Vamos lá? 1, 2, 3. Olha aí, ele só possui 3 lados, tá certo? E agora, os vértices. Os vértices, eles são as pontinhas, né, que ligam esses lados. 1, 2, 3. Olha aí, também possui 3 vértices. Então, a figura triangular possui 3 lados e 3 vértices. Agora, nós temos o contorno do triângulo. Também possui 3 lados e 3 vértices. Nada muda sendo o contorno. Uma região circular. Olha aí que interessante. A região circular, ela não possui lados e nem vértices. A única coisa que ela possui é a circunferência. Então, aí, né, nós já respondemos a questão número 1. Questão 2, né, aí era uma resposta pessoal, tá certo? Então, vamos seguir para a próxima página, a 51, para continuar a nossa correção. Aí nós temos a questão número 3. Qual é a figura intrometida e por quê? Na letra A, na letra B, na letra C, na letra D e na letra E, todas nós temos formas geométricas. Mas observe aí que há uma coisa interessante entre elas. Todas são contornos, exceto a letra D, tá certo? Então, aí nós vemos que a figura intrometida é a figura D, pois ela é uma região plana e não o contorno, né? Nós podemos observar isso como? Porque ela está pintada, né? Mostrando que é uma região plana. E as outras, né? Somente o contorno. Agora a questão número 4.
use uma régua e trace o contorno indicado. Aí vocês precisavam desenhar, né, as figuras geométricas ligando esses pontinhos de acordo com os comandos que tem aí abaixo da questão número 4. Primeiro, ele pede para a gente desenhar um retângulo que tenha 4 dos pontos abaixo como vértice, ou seja, vocês iriam ligar esses pontinhos, né, formando o retângulo. Então, era possível montar, né, o retângulo no segundo pontinho aí do lado direito, ligando um pontinho ao outro e desenhando este retângulo. Claro que usando a régua para ficar mais retinho do que esse que eu desenhei, tá certo? Como está aí mostrando no livro. E o próximo era para desenhar um triângulo que tenha os outros 3 pontos como vértices. Então, aí nós vemos também a representação. Como é que é para desenhar esse triângulo? Ligando um pontinho ao outro, né? Da maneira que está aparecendo aí para vocês. A questão número 5. Aí fala que o jardineiro Caio está construindo um canteiro circular. Veja ao lado como ele faz para traçar a circunferência. Então, aí o jardineiro Caio, ele está, né, fazendo esse canteiro. E para ele desenhar esse círculo perfeito, como ele fez? Ele prendeu uma estaquinha, né, de madeira ao centro e foi riscando, né, o chão ao redor. Porque aí vocês observem que da estaca para a mão dele, né, possui uma linha aí prendendo o objeto que ele está riscando o chão e permitindo que ele desenhe esse círculo perfeito. Na letra A, pede para você encontrar outras maneiras de traçar uma circunferência. E aí nós temos várias opções de como traçar, né, desenhar um círculo. Contornando regiões circulares, por exemplo, como fundo de panela, ou lata, ou moedas, CDs, botões, ou usando também um compasso, né, que é um objeto que é usado para desenhar os círculos. Então, aí vocês, né, podem ter colocado outras maneiras de desenhar, tá certo? Desenhar esse círculo. Na letra B, agora use moedas e desenhe 3 circunferências de tamanhos diferentes. Aí vocês observem, né, que era importante vocês desenharem 3 círculos de tamanhos diferentes. E quais moedas vocês poderiam usar para desenhar esses círculos diferentes? Podia ser a moeda de R$1 ou de 50 centavos, de 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos ou 1 centavo, né? Se você ainda tiver na sua casa. Então, escolher 3 dentre essas moedas aí e desenhar, né? Pois todas possuem tamanhos diferentes. A letra C, pense e responda. Como podemos fazer para desenhar um círculo? E aí nós temos, né? Basta desenhar uma circunferência e pintar a região plana no interior dela, porque se ela não for pintada, ela vai ser apenas um contorno. Então, aí para desenhar o círculo, né? Uma região plana, nós temos que pintar o centro dela. Na letra D, no caderno ou em uma folha à parte, desenhe alguns círculos de tamanhos diferentes. Então, essa questão era pessoal, vocês iriam desenhar, né? Desenharam no caderno de vocês círculos de tamanhos variados da preferência de vocês. Então, pessoal, essa foi a correção da última atividade de matemática. Então, vocês vão aí olhar no livro de vocês, né? Se vocês conseguiram chegar até a resposta correta, tá certo? Já iniciamos a nossa aula de hoje.